Olá, a gente começa agora o JR Entrevista. Eu sou Thiago Nolasco e hoje nós vamos falar sobre a relação diplomática entre Brasil e Japão, que já dura 129 anos. Este ano, especificamente, esse laço de amizade ganhou ainda mais força. A imigração japonesa ao nosso país completou 116 anos e para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui para o nosso estúdio o embaixador do Japão. Embaixador, seja muito bem-vindo. É uma honra recebê-lo aqui no nosso estúdio em Brasília. Mas antes a gente falar aí sobre a relação Brasil-Japão, não posso deixar de perguntar sobre uma questão importante geopolítica. A gente teve na semana passada a assinatura de um pacto entre a Rússia e a Coreia do Norte que leva mais tensão ainda para a região do senhor. Como que o Japão viu esse acordo entre Rússia e Coreia do Norte? Ficamos muito atentos desse desafio, o assunto o acordo entre a Coreia do Norte e a Rússia, né? E sobretudo nos últimas décadas, a Coreia do Norte está lançando vários mísseis balísticos, né? E que é uma clara violação da uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. Então, estamos muito preocupados sobre esse desenvolvimento de mísseis da Coreia do Norte e também sobre o desenvolvimento das armas nucleares. Então, esse acercamento, né, a aproximação entre a Coreia do Norte e a Rússia é bastante preocupante. Ficamos muito atentos este desenvolvimento das relações entre os dois países. Embaixador Hayashi, então é preocupação mesmo, né? Tensão, você eleva a tensão ali na região. Sim. E, sobretudo, o ato que fizeram acordo na semana passada inclui as cooperações militares. Exato. Então, pode inestabilizar a situação da região, a região de Ásia Leste. Então, estamos falando também com vários colegas como Estados Unidos ou Coreia do Sul sobre essa nova situação da Ásia, né? Bom, para quem não acompanhou esse tema especificamente, na semana passada, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e também o ditador da Coreia do Norte, né, assinaram um pacto militar de defesa. E é justamente isso que o embaixador Hayashi está explicando aqui para a gente, que eleva as tensões lá na Ásia. Também tem a questão da China ali com Taiwan. Esse é um outro ponto que preocupa o país do senhor, o Japão? Sim. Sobretudo neste ano, em Taiwan, fizeram eleições presidenciais e depois de esse novo presidente taiwanês assumir o seu posto, também a China desenvolveu vários como treinamentos militares ao redor da Taiwan. Então, também a situação fica mais inestável. Então, também estamos muito atentos à situação de Taiwan e China também. Tá certo. Agora vamos falar um pouquinho de um assunto mais leve, né? Relação Japão-Brasil. Atualmente, o Brasil tem a maior população de origem japonesa fora do Japão. São cerca de 2.700.000 pessoas. Mas essa história começou há bastante tempo, em 1808, né? Com a chegada de pouco mais de 780 imigrantes. Como que o senhor vê esse momento da relação? Como que a população japonesa está estabelecida aqui no Brasil? Explica para a gente, por favor. Sim. Atualmente temos como 2,7 milhões de imigrantes japoneses e descendentes no Brasil. E são muito respeitados, né? E eles durante principalmente em São Paulo, maior população? Sim, mais ou menos os 60% dos descendentes ou imigrantes japoneses ficam no estado de São Paulo. E porque eles trabalhavam, a maioria, né, trabalhavam nas fazendas de café e outras, né, na área agricultura. Mas agora também temos várias colônias em outros estados, como Manaus, né, o Belém, Porto Alegre, regiões afastadas. Mas
são bem respeitados na cada região e fizeram contribuições ao desenvolvimento do Brasil em várias áreas. Então, como embaixador do Japão, né, queremos apoiar ainda mais os nipo-brasileiros aqui no Brasil e também trabalhar com eles para fortalecer as relações entre os dois países. Embaixador, e não é só na capital, não, né? Por exemplo, capital de São Paulo, eu digo que tem muitos japoneses, né? Eu morei, por exemplo, no interior de São Paulo, tem muitos japoneses também no interior de São Paulo. E essa população japonesa aqui no Brasil, economicamente, explora principalmente quais áreas? Na primeira geração, segunda geração, eram mais como agricultores, né? Trabalhavam nas fazendas e no campo. Mas como os japoneses também dão muito investimento, né, na área de educação, ou seja, para educar sua criança. Então, agora com terceira ou quarta gerações, eles trabalham nas cidades ou em outras áreas, como médicos, né, advogados, também funcionários do governo federal e estadual. Sim, até porque já há uma integração muito grande, né? Quarta geração, né? Nós estamos falando aí, né, embaixador? Bom, e durante a visita do primeiro-ministro aqui ao Japão, a visita do primeiro-ministro japonês aqui ao Brasil, né? Foram discutidos com o presidente Lula vários tópicos, né? Vários temas. Quais principalmente? Conta pra gente, por favor. Foi a primeira visita do primeiro-ministro japonês no Brasil nos últimos 10 anos. Nos últimos quantos anos? 10 anos. 10? 10 anos, sim. 10 anos. Então, fizemos um acordo, um comunicado conjunto com 90 parágrafos que representa a ampliação ou extensão das relações entre o Japão e o Brasil. Mas entre várias coisas, por exemplo, os dois líderes fizeram acordos de promover mais como relações econômicas, investimentos ou relações comerciais e também promover mais a nossa cooperação na área acadêmica, também de inovação, entre outras coisas. E, por exemplo, eles fizeram um acordo sobre, chamamos iniciativa de parceria verde. Aqui trabalhamos juntos para promover energia renováveis ou também negócios sobre meio ambiente ou proteção do meio ambiente, além de também desmatamento, né? Outras coisas, mudanças climáticas. O Japão tem muito a contribuir nessa área com o Brasil, né? Vocês estão à frente na questão tecnológica, principalmente nessa questão de energia verde, né? Quais são os projetos que vocês pensam em desenvolver em parceria nessa área, especificamente? Temos muitos potenciais, né? Por exemplo, nesta vez, durante a visita do nosso primeiro-ministro, também fizemos acordo de maior cooperação para combinar a energia renovável do Brasil, como eletricidade eólica, fotovoltaica, também tem etanol, né? E também as empresas japonesas têm tecnologias relacionadas com essa energia renovável. Então, com essa combinação, né, podemos trocar o mundo, não somente o Brasil, também exportar essas tecnologias ou também produtos juntos a outros mercados também. Você tem falado da parceria comercial como um todo. Como que tem sido a balança comercial entre Brasil e Japão? Aí, vamos falar aí dos últimos anos. Tem tido um crescimento? Diminuiu os negócios entre os dois países? Diminuíram? Como que está a situação? O nível do comércio entre o Brasil e o Japão nos últimos anos fica mais ou menos igual, né? Estamos falando de que patamar? Sim. Sim. Por exemplo, o Japão importa muitos como milho, sojas, também ferros, né? Os brasileiros. Minério, né? Minérios ou também produtos agropecuários.
E o Japão exporta para o Brasil o que? Automóveis, o que mais? Automóveis ou autopartes, né? Máquinas, entre outras coisas. Então, nós estamos falando de quantos bilhões de dólares aí nessa balança comercial? A balança comercial, ou seja, o volume total é mais ou menos como... mais ou menos 3 milhões. 3 bilhões de dólares. De dólares. Então, é pouco ainda, né? É pouco, ainda pouco, né? Então, também o investimento de ambas direções são importantes. Por exemplo, recentemente, a empresa japonesa Toyota, né, anunciou o maior investimento de 30 bilhões de reais até 2030, ampliando suas fábricas Sorocaba, Santos, Estado de São Paulo, para produzir mais automóveis aqui. Carros de alta tecnologia, carros de híbridos, né? Também carros elétricos. Inclusive, foram os primeiros carros híbridos a chegarem no Brasil. Sim. São os carros japoneses, né? Mas agora a gente está tendo uma concorrência muito grande dos carros chineses. Como que vocês, no Japão, estão vendo essa grande competição com os carros chineses aqui no mercado brasileiro, no mercado sul-americano? Eu vejo as empresas japonesas têm como cardápio completo. Ou seja, pode produzir veículos elétricos, veículos de plug-in, ou seja, para conexão com a eletricidade, e também carros híbridos, né? Depende da demanda. E também aqui, né, o mercado brasileiro é bastante particular, porque utilizam muito etanol, como, né, misturando com gasolina. Sim, é bem diferente, então, também Toyota e outras empresas têm essa tecnologia de preparar um motor com mistura de etanol e gasolina, né? Então, as empresas japonesas podem adotar o desenvolvimento do mercado brasileiro. O senhor comentou sobre a questão do interesse japonês no etanol, né, no biocombustível, na produção sustentável de biocombustível. Quais parcerias entre Brasil e Japão estão sendo discutidas especificamente nessa área? Sempre as empresas japonesas, né, têm muito interesse em essa energia renovável do Brasil. Mas, por exemplo, recentemente, agora, várias companhias aéreas têm que utilizar SAF, chamamos. SAF é como combustível renovável para os aviões. E, então, para produzir esse biocombustível para aviões, várias empresas japonesas estão estudando como podemos utilizar etanol e converter esse biocombustível SAF para várias companhias aéreas, inclusive as companhias japonesas. Né? Se fala muito na produção de hidrogênio verde aqui no Brasil, né? Hidrogênio renovável, né? Já que com fontes renováveis seria produzido aí o hidrogênio. O Japão também tem interesse nessa questão? Como que vocês conversaram sobre isso também? Também sim, temos muito interesse e hidrogênio verde é um fator muito importante também para nossa Plano Nacional de Energia. E também várias empresas têm tecnologias, por exemplo, no ano passado uma empresa de construção de navios, Kawasaki, né, lançou o primeiro navio do mundo. A gente conhece muito pelas motos aqui, viu? Sim. Mas a Kawasaki também tem, né, uma ampla indústria. Então, eles também construem navios como tanker ou transportador. E Kawasaki lançou o primeiro navio como transportador de hidrogênio do mundo no ano passado. E para transportar o hidrogênio, né, requer uma temperatura muito baixa, né? Tem que gerar muito, congelar muito. E então Kawasaki já tem experiência de liquidar gás natural e transportar com seus navios. Então, com essa tecnologia, né, lançou esse primeiro navio do mundo para hidrogênio verde. E vocês estão também tentando desenvolver muita questão dos motores a hidrogênio, né? As indústrias automobilísticas do Japão. Sim.
Também, né, outra vez, Toyota, né, é a única empresa que comercializou um carro com hidrogênio. Ou seja, hidrogênio chamamos a bateria combustível. Com este motor, ou seja, combustível, motor combustível, com oxígeno no ar, reaciona com hidrogênio e somente água e eletricidade. Isso é até importante a gente explicar para quem está nos assistindo. Esse desenvolvimento do motor a hidrogênio é a tentativa da indústria japonesa de ter uma nova tecnologia para competir ainda mais forte com os carros elétricos, tá, pessoal? E essa tecnologia, como o embaixador estava explicando aqui, no escapamento do carro sai só água, né? Então, assim, é uma tecnologia inovadora que ainda está sendo desenvolvida, é uma tecnologia ainda cara, né, embaixador? Eu gosto de ler um pouco sobre isso. É uma tecnologia cara, mas que as empresas automobilísticas do país do senhor estão tentando aí fazer uma produção em série, né? Sim. E por isso, né? Como eu mencionei antes, então, assim, né? As empresas japonesas estão bem preparados para essa, né? A luta... É o contragolpe, né? Da indústria chinesa, né? Para mudanças climáticas, né? Bom, e como que o senhor enxerga a parceria com o Brasil para promover mudanças no Conselho de Segurança da ONU, né? O Brasil, há bastante tempo, né? O presidente Lula, desde os 2 primeiros mandatos, ele vem aí tentando pedir reformas em organismos internacionais, né? Agora, no 3º mandato, ele volta a pedir isso, principalmente no Conselho de Segurança da ONU, que é o conselho mais importante das Nações Unidas. Como que o Japão acompanha essa discussão? O Japão apoia ou não apoia o Brasil nesses pedidos de reforma do Conselho? Como que quais são as informações que o senhor tem sobre esse assunto? De verdade, nos últimos quase como mais que 30 anos, né? Estamos trabalhando juntos com o Brasil para realizar a reforma da ONU, que mantém o sistema muito antigo, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, neste ano também vamos ter uma reunião com o Brasil sobre como podemos, né, promover esta questão. Quando que vai ser essa reunião? O senhor comentou? No ano passado tivemos uma. E talvez neste ano, em setembro, em Nova York, né, talvez altos negociadores, de alto nível vão falar sobre essa, né, cooperação de reforma da ONU. E sobretudo, né, nos últimos anos, estamos enfrentando novos conflitos, né, faixa de Gaza, guerra de Ucrânia. E este né, revelou como mau funcionamento da ONU, sobretudo o Conselho de Segurança. Então, agora, né, essa questão da reforma está mais como próximo, mais real para todos os membros da ONU. Né? Bom, e antes da gente continuar esse assunto, você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às quarta-feiras, às 11 da noite, no Portal RI7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e também nas nossas redes sociais. Embaixador, já que o senhor tocou nesse assunto, né, sobre a questão dos conflitos e sobre a questão do Conselho de Segurança da ONU, foi eu que puxei o assunto. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente está vivendo um momento mais tenso no mundo como um todo, conflito Rússia, Ucrânia, na faixa de Gaza, Israel, Hamas, né, acordos, né, como a gente falou no início do programa, entre Rússia e Coreia do Norte, né, que a gente sabe que eleva a tensão, como o senhor disse, ali na região também. A gente está vivendo um momento mais tenso após a Segunda Guerra Mundial, eu falo de nível global? Sim, é verdade. Realmente, né, temos mais conflitos e temos mais tensões, né, no mundo. E além desses, né, conflitos, eu pessoalmente estou muito preocupado sobretudo a violação dos direitos internacionais, inclusive a Carta da ONU. Né? A Carta da ONU, por exemplo, assegura a integração territorial de um país, também respeito de direitos humanos, né? Não proliferação de armas nucleares. Sim, né? Também Estado de Direito. Então, além dessa violação, né, os conflitos,
agora muitos países não respeitam muito esses direitos humanos ou regras internacionais. É um assunto muito preocupante, né? E o Brasil é realmente nesse sentido um sócio, parceiro muito importante para o Japão e outros países para, né, manter esta ordem internacional, o respeito dos direitos internacionais. Bom, e logo depois do intervalo, a gente continua esse papo aqui muito interessante com o embaixador do Japão aqui no Brasil, Hayashi Teji. Não sai daí. Estamos de volta com JR Entrevista, aqui com a gente, o embaixador do Japão, Hayashi Teji. Embaixador, o Brasil vai realizar aí a reunião do G20, né? Quais são as expectativas sobre essa reunião aqui no Brasil? Temos uma expectativa muito alta, né? Eu compreendo que o governo brasileiro anunciou 3 pilares para a G20, que são mudanças climáticas, né? Luta contra mudanças climáticas, meio ambiente, luta contra a fome ou também segurança alimentar e questão de governança internacionais, né? E em todas essas 3 áreas, já o Japão trabalhou bastante, né, com o Brasil para melhorar a situação. Por exemplo, para a mudança climática, neste ano anunciamos nossa contribuição financeira ao Fundo Amazônico. Foi de quanto, embaixador? Foi março, né? O valor? O valor foi exatamente 40 milhões, né, reais. E talvez temos que pensar mais contribuições financeiras, né? Porque nesta vez, levando em conta a urgência desse programa mudança climática, né? Mandamos uma contribuição financeira limitada, mas talvez temos que fazer mais contribuições. Além disso, também temos várias cooperações da cooperação técnica no Brasil sobre mudanças climáticas. Por exemplo, utilizamos um satélite de alta resolução, ou seja, com câmara de alta resolução, para pronosticar o desmatamento. Ou seja, vocês estão usando um satélite japonês para mapear o desmatamento aqui no Brasil, né? O senhor estava falando de alta resolução. Sim, né? E também, além desta, né, alta resolução, nossa câmara de alta resolução, utilizamos inteligência artificial para pronosticar onde vai avançar mais desmatamento. Que interessante. Porque né, a área amazônica é muito ampla, né? Muito difícil controlar tudo. Sim, bastante. Sim. Um outro tema muito importante, embaixador, é que desde que a exigência de visto para retirada, né? Foi retirada a exigência de visto para brasileiros irem ao Japão, qual que é o impacto desse turismo, né? Aumentou bastante a visita de brasileiros no Japão? Como que está isso? No ano passado, em setembro, né, ao final de setembro, começamos a isenção de visto para os brasileiros, sobretudo turistas, né, no Japão. E essa nova medida teve um impacto muito grande, aumentou com 60% o número de turistas ou visitantes brasileiros no Brasil nos últimos meses. Então, é realmente importante. E como que o governo japonês avalia? É um impacto positivo? Crescimento do turismo e de impacto positivo? Sim. Isenção de visto não somente aplica para os turistas, também para homens de negócio de curta duração, também estudantes, né, que querem estudar 2 ou 3 meses. Aí, nesse caso, basta viajar com passaporte e chegar lá e se identificar. Esse visto é válido por quantos dias lá? Exatamente. Com essa isenção de visto aplica para como máximo 90 dias de visita no Japão.
Então, tem efeitos muito positivos, obviamente, para promover o turismo, mas também para promover negócios, também intercâmbios acadêmicos, estudantes, entre outras coisas. E os japoneses têm visitado o Brasil, embaixador? Ou como que está esse turismo de japoneses no Brasil? Depois da Covid, né, já o número dos turistas ou visitantes japoneses no Brasil está ainda no processo de recuperação. Então, nesta semana eu falei com o ministro de Turismo, Sabe, sobre nossas cooperações para promover o turismo, o intercâmbio humanos entre ambas direções. E, sobretudo, no ano que vem, 2025 é um ano de aniversário de 130 anos das relações diplomáticas entre o Japão e o Brasil. E então, o presidente Lula e nosso primeiro-ministro Kishida decidiram nomear ou chamar 2025 como um ano de intercâmbio e amizade entre os dois países. Então, estamos preparando vários eventos culturais, turísticos, para aumentar. Dá para citar alguns eventos? Era exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor na sequência. Dá para citar alguns eventos culturais que nós vamos ter para comemorar essa data? Sim, já nessa semana eu falei com o Ministério do Turismo para realizar um evento aqui em Brasília, talvez no primeiro trimestre do ano que vem, para promover o turismo. E, além disso, temos um evento muito importante no Japão, em 2025, que é a Exposição Universal Osaka. Expo, né? Que é Expo, sim. Uma exposição universal se realiza somente cada 5 anos em uma cidade do mundo. E o último foi Dubai. E no ano que vem, em Osaka, a segunda cidade do Japão, vai sediar essa Expo Universal. E aí, né, pode, por exemplo, o Brasil pode promover, não somente para os japoneses, também para os visitantes internacionais asiáticos, né, seus produtos brasileiros e também partes atrativas turísticas do Brasil, né? Tá certo, embaixador Hayashi Teiji, muito obrigado pela entrevista do senhor, parabéns pelo português do senhor, 2 anos e meio só aqui no Brasil, a gente sabe como é uma língua tão diferente, tão difícil. Obrigado pela presença aqui do senhor. Não, muito obrigado pelo convite e uma satisfação. Né? Satisfação toda minha. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às quartas-feiras, às 11 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Até a próxima.